Olá pessoal do canal Radiologia, eu trouxe hoje um caso de cisto de colédoco, foi um caso que foi uma cortesia que nós fizemos, então não tenho praticamente nenhum dado de história clínica dela, basicamente que era uma paciente de sexo feminino e de 50 anos, mas vamos ao caso, acho que tem bastante coisa interessante para a gente poder explorar nesse caso. Então foi feita uma RM do abdômen com colangio-ressonância, eu vou começar explorando a ponderação T2, que eu acho que a gente deve iniciar por ela, aqui nesse plano axial, ponderação T2, a gente observava uma dilatação significativa da via biliar extra-hepática do hepatocolédoco. Queria que vocês observassem já essas duas falhas de enchimento aqui e essa outra falha de enchimento, tá? Terminando a princípio sem nenhuma lesão expansiva peripapilar que pudesse justificar essa dilatação. Vesícula biliar também distendida, um leve espessamento parietal, também um conteúdo um pouco heterogêneo. No plano coronal, a gente observa uma dilatação de via biliar também, ó. Parecia que haviam dois componentes de dilatação biliar, uma falha de enchimento aqui, outras duas falhas de enchimento aqui, e a minha vesícula biliar. Queria que vocês observassem que essas falhas de enchimento, olha aqui novamente no axial, elas estão relacionadas a uma área de depósito, tá? Então, quando a falha de enchimento, foco intenso, está numa área de depósito, a principal etiologia que a gente tem que pensar é doença litiásica, cálculo. Tá? Antônio, o cálculo pode boiar, pode ficar como sobrenadante? Pode. Não é usual, mas dependendo da densidade da bile, ele pode ter essa topografia. Na grandíssima maioria das vezes ele vai ficar em depósito. Em contrapartida a isso, as falhas de enchimento que eu encontro em sobrenadante, eu tenho que pensar em aerobilia. E eventualmente a gente vai ter umas falhas de enchimento boiando, tá? Observe essa daqui, ela parece que está boiando no meio do hepatocolédoco. A principal causa disso aí é artefato de fluxo, que ele é muito comum nas sequências Reish. Tá? Sequência Reish de tiro curto, são sequências rápidas com aquisição de metade do espaço K, isso eventualmente pode ocorrer. Utilizem o outro plano para ver se ela se mantém da mesma forma, parece que ela diminuiu bastante aqui ó, no plano coronal, comparando com o plano axial, e a localização central dela para interpretá-la como um artefato de fluxo, ok? Então vamos seguindo aqui, vamos observando a colangio-ressonância, né? Eu falo para vocês que eu faço duas formas de colangio-ressonância. Uma delas eu trabalho com um bloco espesso, tá? Esse bloco espesso a gente chama de colangio radial, geralmente 50 a 60 milímetros, 5 a 6 centímetros, e a gente observa aqui realmente uma ideia de dilatação de via biliar significativa, né? No corte fino que geralmente eu faço associado a essa sequência, as minhas falhas de enchimento no plano coronal, tá? No hepatocolédoco. A primeira ideia que eu queria passar para vocês é que essa é uma via biliar mal formada, tá? Eu não gosto muito de números mágicos, não, mas um número mágico, né, que estabelece um determinado diagnóstico, se aproxima de um determinado diagnóstico, que eu valorizo má formação da via biliar com um calibre de hepatocolédoco acima de 3 centímetros. Ou seja, não existe processo obstrutivo que determine dilatação da via biliar acima de 3 centímetros, ou é extremamente difícil a gente encontrar isso. Esse paciente é no maior eixo, ó, sempre pegando o eixo perpendicular do hepatocolédoco, 4 centímetros de hepatocolédoco, tá? Então a primeira ideia que eu queria que vocês ficassem é que essa é uma via biliar mal formada. E onde está a malformação? Será que ela só está na via biliar extrahepática? Será que ela está na intrahepática? Tá? Então isso aí a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas um dado que eu valorizo, e bastante para isso, é a perda do paralelismo. Quando você tem uma dilatação, né, de má formação, uma perda do paralelismo. Tá? E nas dilatações, às vezes, as vias biliares a montante, a dilatação mal formada, elas podem sofrer uma leve ectasia. É esperado que é um certo grau de estase. Tá? Então, a gente tem que entender se isso está tendo uma dilatação de má formação ou se é uma ectasia secundária a uma má formação que está abaixo dela. Tá? A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Tá? E considerando também que as falhas de enchimento podem ser lesões eventualmente tumorais, eu vou passar aqui rapidamente para vocês, tá? Um plano axial após contraste, fase portal, para a gente observar que no interior da minha via biliar eu não tinha nenhuma área de impregnação, tanto aqui no plano axial quanto no plano coronal, ok? Tá? Então, dando uma ideia que aquela minha falha de enchimento interna, ela estava relacionada à doença litiásica, que não tem impregnação pelo meio de contraste venoso. Tá? Vamos voltar ao caso para explorar algumas mais informações. Então, queria rever com vocês a classificação de Todani, que é uma classificação das
dos cistos das vias biliares, tá? Então, a proposta de Todani foi uma classificação de 1 a 5, na qual a classificação 1 é subdividida em um A, em um B e um C. O princípio dela é uma dilatação única da via biliar extrahepática, sendo que o A compromete toda a via biliar extrahepática, todo o hepatocolédoco. A 1B é uma dilatação cística, mas de parte do hepatocolédoco, e a 1C seria uma dilatação mais cilíndrica do hepatocolédoco. Tipo 2 é uma dilatação diverticular, tipo 3 é uma coledococélica, tipo 4 são dilatações múltiplas, tanto intraestrahepática, né, é a 4A, ou exclusiva extrahepática, é a 4B. E a 5 é a dilatação múltipla intrahepática, também conhecida como doença de Caroli. Se a gente leva esse raciocínio para a nossa apresentação de cistos de colédoco, vamos tentá-los classificar, tá? Então, observando a dilatação, eu já discuti aqui com vocês que eu interpretei isso como uma dilatação de via biliar extrahepática, ou seja, o que eu tenho dilatado de mal formado é o meu hepatocolédoco, e é natural, é esperado a gente ter essa leve ectasia. Antônio, isso é importante, se você caracteriza que tem dilatação biliar apenas extrahepática, a gente vai ver que o tratamento para esse paciente é uma derivação biliodigestiva, você faz uma derivação biliodigestiva aqui. Entretanto, se tem dilatação cística intrahepática, eu não vou corrigir apenas com uma derivação biliodigestiva. Em tese, eu teria até que propor para esse paciente uma possibilidade de um transplante hepático para resolver. E eu preciso resolver essa dilatação? Sim. Essa dilatação ela pode determinar nesse paciente processos de complicação como litise, que já está tendo, como inflamação e principalmente colangiocarcinoma. A gente sabe que os precursores do colangiocarcinoma são estase e inflamação crônica que a gente pode ter no cisto colédoco. Então, considerando que eu tenho uma dilatação de via biliar apenas extrahepática, eu já mato as possibilidades de 4A e 5, onde eu tenho dilatação cística no interior do fígado. Seguindo nesse raciocínio, eu não acho que é uma dilatação única saccular e nenhuma coledococélica, então eu já matei esses dois diagnósticos. E aí vai ficar nesse diferencial, e dentro desse diferencial, eu tenho que interpretar se isso daqui é uma dilatação ou apenas duas dilatações do hepatocolédoco. Eu considerei isso aqui uma redução razoável do calibre, uma desproporção para essas duas dilatações, então eu estou interpretando como duas dilatações numa via biliar extrahepática, e com isso eu retiro a hipótese do tipo 1 e fico com um raciocínio do 4B como classificação de Todani para essa minha apresentação. Então vamos ver algumas situações de complicações da dilatação cística das veias biliares. A primeira a gente já viu, litise, que é desse caso mesmo. Vamos ver inflamação, a colangite, que pode ocorrer e é usual nesses pacientes. Então, trata-se de uma paciente de 60 anos com cisto de colédoco, e a gente vai observar aqui a apresentação dela, uma colangioassonância. Vou fazer que nem a gente fez o raciocínio, né, iniciando com a ponderação T2 nos planos axial e coronal. Então, eu queria que vocês observassem já a via biliar intrahepática dessa paciente com uma marcada dilatação, tá? No plano coronal, eu queria que vocês observassem, se tivesse a ideia desse ducto biliar aqui, ó, é um ducto fusiforme, nitidamente mal formado, né? Com dilatação de via biliar, algumas falhas de enchimento, ou seja, doença litiásica associada, tá? E esse paciente era um paciente já operado, então aqui tem uma derivação biliodigestiva, então nesse momento eu não tenho como diferenciar uma dilatação cística tipo 4A de um Caroli, mas certamente dilatação cística intrahepática tinha. Um outro dado também interessante desse caso, aqui olhando na ponderação T2 plano axial, é que ela é uma dilatação meio assimétrica, ou seja, eu tenho um componente do meu parênquima hepático que não tem dilatação. Isso é muito comum no Caroli, tá? O Caroli ele não é uma dilatação cística de toda a via biliar intrahepática, ele pode ocorrer em alguns segmentos com uma proporção um pouco maior. E isso gera nesses segmentos algum dano de colestase crônica. Então ele sofre um processo como se fosse uma cirrose biliar secundária a essa colestase crônica. E as áreas que não têm dilatação, elas sofrem vicariância, então elas crescem, tá? Então, esse é um padrão de Caroli com dilatação de via biliar assimétrica determinando dilatação. Um outro dado que a gente pode explorar desse caso também é a presença dos cálculos. Às vezes eu tenho dificuldade de diferenciar um Caroli de um padrão de litise intrahepática. Ambos têm dilatação de via biliar intrahepática. E um critério que eu utilizo é que o Caroli, o cálculo ele se dá ao longo do ducto dilatado. Na realidade, ele é uma consequência do ducto dilatado. Já a litise intrahepática, o cálculo é a causa da dilatação. Então, habitualmente, esse cálculo ele vai estar na transição do calibre dos ductos, tá? Na litise intrahepática. E no Caroli, como a gente observa aqui, ó, ele vai estar de permeio ao ducto dilatado, como se estivesse boiando, deitado naquele ducto dilatado. A gente vê várias falhas de enchimento com esse tipo de padrão,
tá? Então, corroborando mais ainda que era uma dilatação cística da via biliar intrahepática, um caroli associado a cálculo. Então, nesse caso que a gente veio também falar foi sobre inflamação, né? Então, a inflamação, ela é muito comum, esses pacientes fazem colestase crônica, fazem colangite. E onde a gente pode ajudar nesse tipo de diagnóstico? Na verdade, a gente ajuda nesse tipo de diagnóstico associando que tem dilatação de via biliar e que tem realce na parede dos ductos biliares. Então, eu queria que vocês observassem como esses ductos biliares têm parede se impregnando, né, pelo meio de contraste venoso dos dois lados da minha via biliar dilatada. Isso associado com que tem dilatação de via biliar e dados clínicos de um processo inflamatório infeccioso, banca o diagnóstico de uma colangite. Tá? Da alteração inflamatória, o critério que a gente utiliza é a impregnação e um discreto espessamento das paredes das vias biliares que estão dilatadas. Ok? Vamos voltar ao caso e vamos à segunda tipo de complicação que pode ocorrer, que é o tumor, talvez o mais temido. Tá? Então, seguindo nessa apresentação, vamos abrir esse casinho aqui. Então, pessoal, vamos de novo nos planos axial e coronal, ponderação T2. Há uma dilatação de via biliar intra e extrahepática. Queria que vocês observassem a vesícula biliar. Parece que tem um componente aqui de partes moles no interior da vesícula biliar. Tá? Queria também que vocês observassem a própria localização da dilatação. Repare que eu tenho uma dilatação cística da minha via biliar extrahepática, entretanto parece que o ducto hepático direito e esquerdo, ambos apresentam dilatação, e de novo minha vesícula biliar com uma suposta falha de enchimento. Tá? Vamos fazer análise na colange para tentar classificar o Todani da dilatação de via biliar, né? Nesse caso, eu considerei que o ducto biliar direito e o ducto biliar esquerdo também tem uma dilatação cística, então eu estou interpretando como um 4A, uma dilatação cística do hepatocolédrico e de componentes intrahepáticos. De novo, a falha de enchimento aqui na vesícula biliar, e se a gente tem a possibilidade de ter uma lesão tumoral, que é o que eu quero explorar, eu preciso observar duas sequências fundamentais, primeiro a difusão e depois o estudo pós-contraste. Então, na ponderação de difusão, vou botar aqui já no maior valor de B, para a gente explorar aquela região. Então, eu já estou entrando aqui no maior valor de B, tá? E quando a gente chega ao nível da vesícula biliar, repare que tem um hipersinal na ponderação e difusão, e esse hipersinal segue com uma área de mais baixo sinal no mapa de ADC, traduzindo que efetivamente tem uma área de celularidade aumentada nessa região. Eventualmente, o cálculo e a lama, elas podem simular um pouco, né, a possibilidade da gente ter esse tipo de comportamento. E aí é fundamental a gente estudar o exame pós-contraste. Então, vou botar aqui pós-contraste para vocês, né? Do lado esquerdo, o estudo pré-contraste da paciente, do lado direito, o estudo pós-contraste da paciente, fase portal. E a gente observa que no interior da vesícula biliar parece ter um sinal meio intermediário abaixo, nitidamente ele ascende com a administração do meio de contraste venoso, traduzindo que isso era um tecido vascularizado, né? Essa paciente foi submetida à colestectomia e era um adenocarcinoma de vesícula biliar. Tá? Lembrar que esse tipo de tumor é mais comum nos pacientes que têm cisto escolédrico. O cisto escolédrico gera uma estase e eles determinam a formação de colangiocarcinoma, porque a estase é um precursor do colangiocarcinoma. Os locais mais comuns são na vesícula biliar e na via biliar extrahepática. Tá? E seguindo, vamos para outro tipo de situação que é difícil na prática clínica, é quando você tem uma ectasia de via biliar e ela fica naquele limítrofe. Isso é um cisto escolédrico, ou isso é uma dilatação, por exemplo, pela idade, pós-colestectomia, por ambos, por uma papilite. Então, vamos ver o caso. Então, tratava-se aqui de uma outra paciente, vou de novo iniciar com a nossa ponderação T2, planos axial e coronal. E nós observamos, então, a dilatação do hepatocolédrico, já tem aqui uma mensuração em torno de 1,5, tá? Tanto no plano axial quanto no plano coronal. Tá? É uma paciente colecistectomizada, isso é importante para o nosso raciocínio, então ela já retirou a vesícula, tinha algumas outras alterações que não cabe aqui a gente discutir, né? Tinha umas lesões intraductais, tumores intraductais, ductos secundários, tá? Mas o que eu queria explorar é a dilatação de via biliar. A gente chega ao nível, né, da região da papila na ponderação T2, não dá para ver nenhuma alteração expansiva peripapilar que possa justificar essa obstrução, né? Eu já vou botar aqui que está perto a difusão, para mostrar para vocês que ali, ó, na área, vou já direto no maior valor de B, que na área peripapilar não há nenhum grau de restrição de fusibilidade da água, né? Então, traduzindo que aí não tem região de celularidade aumentada, tá? O corte fino T2 ele vai me dar mais ou menos a mesma informação,
tá? Então, uma dilatação de via biliar intraestrepática, sem dilatação, não, desculpa, uma dilatação de via biliar extrahepática, sem dilatação de via biliar intrahepática, paciente colestectomizado, e quando a gente avalia, né, vou botar aqui já os colângios, né? Então, ó, o corte fino, T2, né, e aqui a minha colângio dando em torno de 1,8. Então, nessas situações, o que eu acho que a gente tem que entender e demonstrar aqui é descrever que há uma dilatação de via biliar intra e extrahepática, estabelecer qual é o calibre máximo desse meu hepatocolédrico e entender qual é a fisiologia do colédrico e quais são as modificações que ocorrem com situações como, por exemplo, idade e colestectomia. Então, o que a literatura fala é que o calibre máximo do hepatocolédrico é em torno de 0,6 centímetros, 6 milímetros. Isso ocorre até mais ou menos aos 50 anos, onde começa a sofrer uma perda de fibras elásticas desse colédrico, a complacência dele se altera e aí ele pode sofrer uma discreta ectasia. Isso às vezes é um pouco controverso na literatura, se existe ou se não existe, o quanto você pode estabelecer dessa ectasia, tá? Mas na maioria das vezes e na maioria dos artigos que falam sobre isso, eu aceito esse tipo de ectasia do colédrico em determinada faixa etária, acredita-se que ele aumente em torno de 0,1 centímetro a cada 10 anos, se o paciente é colestectomizado, tá? Acredita-se ou aceita-se mais 0,1 centímetro, porque ele já não tem a vesícula biliar para albergar a bile produzida pelo fígado, correto? Então, nos pacientes, por exemplo, esse paciente tinha 60 anos, vamos botar aí 70 anos, que ela tivesse mais 0,6 mais 2 milímetros por cada década de vida e mais um terceiro milímetro pela colestectomia, né, ela ia de 6 para 9, porém ela está aqui com quase 1,8, ela está com o dobro da via biliar, então ela realmente tem uma ectasia de via biliar. Agora, ela pode ter, por exemplo, uma papilite, ou ela pode ter um cisto de colédrico, uma formação da via biliar. Nesse caso, eu acho que a CPRE pode ajudar a gente. A CPRE vê muito bem a papila, ela pode fazer manometria dessa papila, e com isso a gente pode ver efetivamente se tem uma papilite, né, determinando esse processo. Tá? E eventualmente a gente pode ainda ficar com uma dúvida, tá? Então, colocar como diagnóstico inicial as duas possibilidades não está errado, e a definição de conduta vai se dar de acordo com a faixa etária do paciente, risco cirúrgico do paciente, clínica do paciente, o paciente faz colangite de repetição, ou se for um achado de imagem, tá? Então, todos esses dados são importantes para a definição do que fazer com o paciente, ok? Então, vamos finalizar a apresentação, né, relembrando aqui a nossa classificação de Todani, né, esse é um artigo bem legal que ele fala sobre a classificação de Todani, as complicações, né, as apresentações, como conduzir esse tipo de diagnóstico da JR. E a prevalência maior é do tipo 1, dos cistos de colédrico, seguido pelo tipo 4, né, em seguida é o Caroli, e os menos frequentes são a dilatação diverticular e a colédricocele. Ele é muito mais comum nos pacientes asiáticos, tá? E a sintomatologia desse paciente, habitualmente, ela se inicia com 10 anos, tá? A gente pegou pacientes aqui adultos, possivelmente sintomáticos ou pouco sintomáticos, tá? Sob o ponto de vista de fisiopatogenia, por que eles ocorrem? É um pouco controverso isso, mas acredita-se que a dilatação cística da via biliar extrahepática, ela tem uma fisiopatogenia diferente da dilatação cística da via biliar intrahepática, né, do 4A e do Caroli. Acredita-se que a dilatação cística da via biliar extrahepática está relacionada a um canal comum bílio-pancreático acima de 4 milímetros, até 4 milímetros é normal, ele ocorre na porção intramural do duodeno, mas quando ele tem 10 milímetros, 15 milímetros, pode ser que haja refluxo do suco pancreático para o interior do hepatocolédrico e isso determine uma má formação da minha via biliar. E a dilatação cística da via biliar extrahepática, intrahepática, está relacionada à má formação da placa hepatobiliar. Esse é um tema depois até para a gente fazer uma nova apresentação, né? Mas a placa, o broto hepatobiliar, ele mal formado, ele pode determinar a formação de várias situações, tanto de fibrose como de formações císticas. Uma delas seriam os cistos das vias biliares congênitos intrahepáticos. Complicações, colangite, pancreatite e o colangiocarcinoma. Lembrar que o diagnóstico diferencial entre ectasia, papilite e um cisto colédrico, né, utilizar o critério de 3 centímetros para ter uma ideia de má formação da via biliar, entender que esse colédrico é normal de 50 até 50 anos com um calibre de 0,6 centímetros, entender que ele pode sofrer um acréscimo a cada década, isso é aceito, alguns dados de literatura, em torno aí de 0,1 centímetro a cada década, colestectomia mais 0,1 centímetros, e não está errado dividir a responsabilidade desse diagnóstico final com CPRE e manometria, ok? E o grande problema dos cistos de colédrico é a possibilidade de evolução para
colangiocarcinoma. A gente sabe que a estase é um precursor do colangiocarcinoma. Isso ocorre em 10 a 15% dos pacientes que têm cisto escolédrico, e os mais acometidos são a via biliar extrahepática e a vesícula biliar. Gente, espero que tenha sido útil o caso, né, para vocês poderem conduzir esse tipo de situação, e até breve.